Sejam bem-vindos, essa é a aula 34 e vamos falar de aliens e dragões. Começaremos com os aliens e vamos falar dos antropomorfos. Antro, que significa corpo, e nós estamos vendo aqui o Príncipe Namor. Coloquei ele porque ele lembra um pouco o Spock, que a diferença entre o humano comum é a orelha pontuda. Nós também podemos trabalhar com elementos meio aliens e um personagem comum sem nenhuma alteração física, como essa moça que está com o instrumento musical, da onde sai tentáculos que a envolve. Assim como podemos trabalhar com a mitologia ou a religião terrestre, usando de anjos com asas mecânicas, por exemplo, como esse personagem que eu fiz. No caso, a gente pode usar qualquer ser humano que estiver num ambiente diferente, dizendo que ele nasceu naquele planeta, por isso ele é um alien. O caso que muda é só a ambientação, a roupa, ou até ele estar no traje espacial, vendo uma nave passando por um portal. Toda essa humanização é para aproximar o alien do ser humano, e é colocado algo exótico apenas para dizer que é um ser alienígena, e assim poder desenvolver uma história onde que haja uma guerra entre nações de igual para igual, sendo que apenas um desenvolvimento tecnológico diferencia. Isso é muito comum em filmes como Star Trek. A ideia é tentar criar uma explicação razoável, algo que convença o leitor ou quem está assistindo, o espectador, como terem uma origem comum. De qualquer forma, todo personagem que você cria é bom que tenha uma história de fundo, algo que justifique a sua existência, seu planeta, sua localização, a data, a evolução do planeta, os seus equipamentos e alguma característica que se possam dar a ele, como esse que tem chifre de capricórnio e pele azul, completamente antropomórfico. Porém, olha aqui. Aqui eu fiz um personagem que sai de todas essas características citadas até agora. Então nós temos um outro caminho a percorrer, que é o designer de personagem. Aqui nós temos em perspectiva, vista lateral e visão frontal. Vista frontal ou de frente, vista lateral ou de lado e vista em perspectiva. O caso é que isso aqui é uma apresentação de projeto, tem cotas, tem comparação de tamanhos, como esse ser humano com um alien. A própria projeção ortogonal demonstra que isso aqui é um designer, né? Uma apresentação de projeto e de criação de personagem, no caso um alien. O que nós temos depois como uma ilustração é mais como uma apresentação para um público maior, que pode se chamar de cover. Também pode se chamar de ilustração. É um trabalho artístico que serve para mostrar um pouco da história, mostrar os equipamentos, o alien, fazer um vislumbre e pode ter elementos suficientes para começar a criar uma história, porém ela não é propriamente o projeto, ela é resultado de um projeto. Também pode servir de inspiração para fazer um projeto maior com mais detalhes, como esse daqui. Esse aqui realmente é um projeto. Aqui que inicia todo o concept com a parte descritiva, que tem detalhes sendo colocados, como o ambiente que ele está, como aqui a gente tem a projeção vista frontal, vista lateral do ambiente dele. Aqui nós temos as esferas, os habitats de cada um dos aliens capricornianos, assim como aqui nós temos esse alien principal, que seria o comandante da nave, com a especificação de cada um deles, aqui o centro, holografia, tudo sendo especificado dentro desse projeto com explicações, fundo de histórias, ambiente e tudo que pode servir para ajudar no roteiro. Então a diferença de um ilustrador e de um concept artista, mesmo quando vai fazer uma ilustração de apresentação, é o nível de elaboração, porque cada coisa tem um sentido que vai ser aplicado na história. Assim, quando a gente cria esta imagem, antes de criar aquela outra arte que eu já mostrei para vocês, a gente pensa em cada elemento como vai aparecer a explosão de um processo descritivo para que haja um acordo entre a equipe. O trabalho em equipe também é uma coisa tão importante, a comunicação com a equipe. Então, essa aqui é a parte da elaboração do projeto. Aqui temos uma outra, que é a ideia de uma criação de uma nave para um outro projeto. Veja que ele tem chifres de touro, tem a cor já elaborada, a criação, tem um memorial descritivo que já foi colocado, a data, porque já que é um projeto, tem que ter a data. Poderia ter a minha assinatura, mas como é um projeto interno, só aparece para apresentação do produtor que está financiando e está estimulando a criação do projeto que criou todo esse universo. De qualquer forma, é importante pôr o nome de vocês na criação antes da publicação. Mas o importante que eu quero passar é que um concept artista tem que criar o projeto de uma forma séria, como se fosse um designer de automóvel, de avião, de casa, de interiores ou de planetas inteiros. Mas vamos voltar ao nosso tema, que é a alien. Olha, esses seres são seres alienígenas criados. Lembra da aula de polvo?
Nós tivemos a aula de polvo justamente para abrir portas para um outro caminho. Então, as aulas de animais, as aulas de seres humanos, é para que vocês tenham bagagem para criarem coisas novas e de forma mais interessante. Quando você diz que não tem criatividade, na verdade está sem ideias, é por falta de algum estímulo externo, como ter referências, ter uma fonte. E às vezes tem uma boa ideia, mas não acha tão legal assim e perde uma oportunidade. Então, vocês têm esse ser aqui, que ele é um cientista, ele faz uma engenharia. Esse personagem, ele, então, sendo mais técnico, ele não é um cara de batalha. As naves se repetem, então tem a continuidade da nave. Isso daqui, esse concept art, eu falo do Stromatoliphus, eu falo que é Stroma mais litus, que é o nome, eu explico o que são esses seres aqui, e esses, que são seres terrestres palpáveis para vocês. Isso aqui é uma ambientação. A gente sabe que esse ser é o invasor alienígena desse planeta ou é o criador da vida do nosso planeta? São perguntas que a gente lança, que eu não vou dar a resposta. E aquele pensamento, aquela arte, aquela criação, aquele projeto serve para desenvolver esta arte aqui. É outra. Esta arte aqui, ela está inacabada ainda, faltou pintar, mas veja, tem um alienígena. Esse alien antropomorfo, então tem pernas, tem braços, tem corpo, tem cabeça. Esse alien é um pouco mais parecido com um animal. E esse daqui, apesar de ter perna, ele tem mais braços que um ser humano. Aí volta aquela questão das quimeras, que a gente mistura animais com homens. Olha só, esse bichão disparando fogo. Me lembrando com dragões. Para desenvolver esse alien também foi necessário um projeto. Porque para fazer esta touca, esse corpo grande, essa perna, eu fiz esse desenvolvimento do desenho. Aqui está. Esta é a vista isométrica. Depois nós temos a vista posterior de costa. Aqui do lado a vista é à direita, a lateral, e tem a frontal. Não devemos esquecer a escala. E também tem a comparação dos tamanhos. E é isso que eu quero de vocês. Quero que vocês não apenas façam desenhos bonitos para apresentar para os amigos, mas tenta colocar isso em forma de projeto com a projeção ortogonal. É o Leviatã. Então vocês têm o Nephilim, que eu defini como alien, a escala, a comparação de tamanhos. Temos que estudar essas coisas sempre e buscar aperfeiçoar se nós queremos chegar nesse universo, nesse mundo. Então nós temos aqui, ó, vista lateral, vista frontal. Então os detalhes. Um dinossauro comparando com ele. Veja, eu fiz a escala em relação ao dinossauro. Aí, olha o dinossauro. O Nephilim. O dinossauro em primeiro plano fica maior por causa da perspectiva. Será que tem um dinossauro ali perto? Deixa eu ver. Tem um aqui. Temos um pterodátilo que a gente viu na aula de dinossauros. Como comentei antes, todo estudo que vocês fazem não é perdido, vai ser usado para alguma coisa. Até comentei nas aulas de cilindros, vocês vão usar em muita coisa. Por exemplo, esse daqui são naves espaciais que nós criamos para os aliens. Cada um deles foi com diversos estímulos, uso de geometria, eu fiz o projeto gráfico de cada um. Essa nave aqui, por exemplo, aparece em todas as outras cenas. Por isso, todas essas criações de cilindros, da cauda do dragão, que a gente vai falar daqui a pouco, que foi usado aqui, vai ser usado. As fotografias que vocês tiram também são estímulos, assim como estas gravuras. Se vocês pegam, olho de um lado, aparece um alienígena com tentáculos, olho do outro, aparece uma outra coisa. Este olhar diferente, essa tentativa de observação, essa sensação, essa pesquisa, essa sensibilidade vai fazer com que vocês sejam muito mais criativos. E aquela história de bloqueio criativo se torna uma coisa do passado. Veja esse monoprint que eu executei. Tem toda uma textura, tem toda uma organicidade. Isso aqui é quase que caótico. Foi elaborado. Eu pensei em alguma coisa quando fiz, mas eu pensei mais de uma forma abstrata. Porém, ele tem formas interessantes que nós podemos utilizar. Tem, por exemplo, parece que é um rosto, parece que é uma coluna vertebral, parece que tem uns fios que parecem raios ou cabelos. Ou vocês podem dizer até antena de transmissão. Mas essa textura eu gostei demais, que parece que tem pequenas caveirinhas que podemos usar como elemento gráfico. E é isso que nós fazemos, usamos elementos gráficos para conseguir obter outros resultados no nosso trabalho de uma forma mais criativa e inusitada. Esse é o hipercubo. Aí eu pensei em fazer outros desdobramentos, como de um octaedro. Lembra daquela nave alien que eu fiz? Está aqui.
E nenhum estudo é perdido, vocês vão acabar aplicando em algum outro lugar, como nessa história em quadrinho. Então veja, todo aquilo que vocês viram na gravura, aplicado aqui. A casa está aplicada aqui. O anjo, com seu capacete, está aplicado aqui. A Alien, tem o concept dela que eu tinha feito. A parte do silo, onde que ela dorme. A ativação do silo. Esse capacete... O capacete do anjo, por exemplo, que está nessa história em quadrinho, a gente fez um conceito com desenho e até eu fiz a elaboração de uma escultura, até um manequim em isopor, para saber como funcionaria em todos os ângulos. Isto é também concept art, é importante para a elaboração de alienígenas. Se quer um alienígena legal, é bom pensar nessas coisas. Assim como a criação do planeta Terra num globo, fazendo ilhas diferentes, imaginando como se existisse Atlântida milhares de anos atrás. Tudo isso daí também é a elaboração do planeta, que também influencia na criação dos seres. Os cachorros. Eu transformei essa menina aqui num dragão já. Esses esboços rápidos são tão importantes ou até mais importantes que o trabalho finalizado. Mesmo que seja feio, isso daqui é planejamento. Isso aqui é uma parte essencial e talvez mais importante do que aquela arte linda feita a guache, como eu sei para vocês. Então, esses estudos que nós fazemos rápido, com linhas, para a apresentação do trabalho, que são sketches rápidos, é a parte que a criatividade de vocês está funcionando e é uma parte essencial que não pode ser pulada. Ungoligrados, baleias, sereias, aliens. Ó, e dragões. É nessa parte que nós estamos. Aqui, desculpem. Animais fantásticos, dragões. Vamos ver H.R. Giger. Vamos ver Gold Wars, aliens de Star Wars. E depois vamos para os dragões, que deviam começar. Mas eu pensei em começar diferente. Que bom que eu vim em boa hora. A página é 213, mas vamos direto para a 217. Esse daqui está um pouco mais acabado, porque eles já estão apresentando para os produtores na construção, então ele é mais caprichado, mas existe aquele... É um esboço rápido, mas não é tão rápido assim, porque já está meio que definido. Digamos que já passou várias vezes pela equipe, foi discutido, mude isso, mude aquilo, as cores são mais interessantes dessa forma ou da outra, até chegar nesta. Lembra que eu fiz um trípode? Trípode é comum por causa do Herbert George Wells, um trípode. Trípode é um veículo que tem 3 pernas. Na aula, eu coloquei uma aula, que é a aula número 3. Na aula número 3, a gente trabalhou com formas, com cubos, cilindros e mostramos proporção humanas. Fizemos um rosto rápido de frente e uma perspectiva frontal e uma menina como comparação. Isso daqui poderia ser como apresentação de projeto. Por isso, quando vocês fazem o desenho, é importante o domínio disto daqui. E nós vamos ver isso daqui quando falarmos de cauda de dragão. Feito, estamos preparados. Nós temos aqui, nesse universo, do Lucasfilm, a criação desse personagem. A maior parte dos personagens de Star Wars são baseados em seres que tem na Terra, uma inspiração em elementos da Terra. Aqui temos um ser humano, corpo, braço, rosto, e isso daqui diz que faz parte desse ser, como se fosse tentáculos saindo da cabeça, que parecem cabelos sem ser cabelos. Aqui nós temos, veja, olhos parecidos com olhos de caranguejo. Novamente temos um retorno aos seres que são apresentados na Terra mesmo, ou que existem. Por isso, estudos de seres que são de regiões abissais são bem interessantes para vocês criarem outros seres que podem ser uma raça alienígena. Essa é da Honeyground Universe. H.R. Giger foi um artista suíço. Ele morreu faz uns 10 anos atrás. Ele é conhecido como artista biomecânico por causa do estilo dele. Ele mexeu muito tempo com aerógrafo, e pastéis, marcadores e tintas. Ele fez parte da equipe de efeitos especiais e ganhou o Oscar pelo design visual do filme de terror e ficção científica do Ridley Scott, o Alien, de 79. E também foi responsável pela criação do próprio Alien titular, que nós conhecemos o design dele. Seu trabalho está em exposição permanente no museu que tem o nome dele, lá em Gruyère, na Suíça. Seu estilo foi adaptado por muitas formas,
em forma de capa de álbum, móveis, tatuagens e videogames. Então, esse cara foi descoberto no cinema primeiro pelo Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky foi quem encontrou o H.R. Giger e também o Moebius para produzir um filme junto com outros artistas que ele escalou, como Salvador Dalí para interpretar o imperador de Duna. O artista francês Jean Moebius Giraud trabalhou com Jodorowsky para criar o storyboard composto por 3.000 desenhos que retratavam um filme inteiro. O roteiro, com extenso material de storyboards criado por Moebius, mais as artes conceituais, foram enviados para os principais estúdios cinematográficos e influenciaram, porque muita gente viu e inspiraram produções cinematográficas como Star Wars, a série Aliens, que contratou o Jodorowsky justamente por causa disso, Flash Gordon, a série Exterminador e, é claro, o Quinto Elemento, que também teve o papel muito presente do Moebius. Praticamente é um filme que retrata todas as histórias e universos de Jodorowsky e do Moebius. Xenomorfo quer dizer alienígena e vem do grego xeno, que se traduz como outro, estranho, e morfo, que quer dizer forma, e foi criado para a série Aliens. Criatividade. Vamos criar um alien. Olha esse que eu criei. Eu queria fazer um ser fofinho para criar essa história. Antropomorfizei o rosto e o braço para que tenha contato com o ser humano. Para criarmos esse alien, vamos usar de inspiração aquela monogravura que a gente fez. Vou olhar para isso daqui. Eu já estou vendo coisas, mas depende de qual a posição que vocês querem ver. Isso daqui é um elemento que vocês podem separar muita coisa. Se quiserem antropomorfização, já estou vendo aqui, ó, um rosto, boca e olho e um monochifre. E a cabeça parece que está cheia de caveirinhas. Ou seja, praticamente eu já tenho uma ideia para executar um alien. Então, eu tenho que começar a pegar o papel e começar a trabalhar. Vamos lá. Aí está. Lado esquerdo, para vocês verem o processo criativo. Ele é meio grandão. Vamos usar o máximo de recursos que puder. Nós temos aqui uma cauda com isso daqui. Isso que está parecendo perna de escorpião. Então, eu poderia muito bem utilizar desse movimento que sobe. Aula de cilindros. Aplicação da técnica. Crescendo. Só que eu vou escolher alguns alelos. Tem o número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anéis. Eu vou escolher o 2, aqui é o 1, o 4, o 5, não, o 5 não, o 6. Eu vou usar esses aqui para colocar as pernas. Basicamente parece que está surgindo um escorpião. É o que eu tinha visto antes. A dificuldade de fazer um alienígena é que um alienígena não foi criado na Terra, não sofreu toda a evolução que nós sofremos aqui, então ele não pode ter nada em comum com a Terra, mas com algum conceito lógico que a gente possa criar a partir de um outro planeta, de um outro ambiente. Isso é bem complicado de se pensar, conseguir fazer algo diferente. Se você criar alguma coisa muito diferente do que existe, que a gente conhece, o espectador, o telespectador não vai entender, porque ele tem o reconhecimento das coisas que ele já viu. Algo que é completamente alienígena para ele, ele vai assistir e não vai ter nada palpável. Então, às vezes é interessante colocar alguma ligação, alguma coisa que ligue à vida terrestre. Vocês podem perceber que só isso daqui parece uma lacraia. E já é uma forma alienígena. Só que eu não coloquei articulação, como tem no escorpião. Mas eu poderia fazer que isso aqui sejam garras. Nós também podemos usar de referência as criaturas das regiões abissais, aquelas que parecem águas vivas, que são luminosas e que têm formas bem exóticas. Por isso podemos procurar as criaturas do fundo do oceano. Então a gente começa a pesquisa para ter ideias. Eu pego isso daqui, coloco aqui. Poderia pegar daqui ou poderia pegar desta parte, ó. E tentar deduzir o que acontece aqui. Veja, eu estou vendo uma ovelha ali. Estão vendo a ovelha? Ó. O corpo da ovelha, a perna da ovelha. Mas também pode transformar num alien. Veja como o abstrato
pode ser uma coisa perfeita para vocês saírem do comum. Olha, acabei de ver um outro rosto aqui. Olho, boca, queixo. Um tubarão, boca, nariz. Esta visão, a racionalização e a criação de um novo ser. Seres da região abissal. Nas regiões abissais, nós vamos encontrar seres tão fantásticos. Tem alguns até que são com um rosto que parece impossível existir e parece vindo de algum desenho cartoon. Também vamos encontrar coisas com arco-íris que parece uma viagem psicodélica. Basta lembrar que no Star Trek, em uma das muitas séries, eles usaram um tartígrado para fazer o navegador de uma nave de salto. Isso daqui pode muito bem ser transparente com luz. Ou eu posso escolher ele ser mais acinzentado, posso escolher ele ser verde. Fazer anéis. Por isso, esse conhecimento de chifres, de projeção, para desenhar de forma correta, vai ajudar muito para vocês na criação de seres. Veja, eu estou me baseando nisso daqui e nesse crescimento. Uma cabeça, antropomorfização. Porque daí vocês têm algo que liga o ser humano para entender para onde que está olhando. A utilização de um olho gigante já foi muito usado na década de 30, 40, 50, até nas histórias em quadrinhos, para falar de aliens, porque um olho arrancado e segurado por alguém é uma visão assustadora. E nós temos a questão da pele. Isso que eu estou fazendo é uma representação muito rápida, então não chega perto do que eu quero. O que eu quero com esses pontinhos, primeiro, que ele seja uma espécie de esponja respiradora, colocar uma pálpebra do estilo da pálpebra da lula, que a gente já estudou. Eu quero que a textura seja semelhante a essa daqui, que dê a aparência de um monte de crânios. Então eu olho com atenção e vejo que tem pontinhos pequenos, pontinhos grandes. Então, o meu querer faz com que eu desenvolva algo até atingir aquilo que eu quero. Aí tem a pergunta, esse alien é um animal irracional que ataca para sobreviver, para se defender ou para se alimentar? Ou ele é um ser pensante? E se ele for um ser pensante, ele tem cérebro? É que nem a lula que o cérebro fica junto do intestino? Ou será que o corpo dele todo é cérebro? Eu coloquei um olho, mas esse olho é tão importante? Ou será que é algo que não é um olho, na verdade? Aparenta ser um olho, mas é uma boca. E aí, eu começo a sair do comum. Sempre tentar sair do comum e trabalhar de uma forma que mostre um pouco mais da criatividade nos seres de vocês. Aí, isso daqui eu tenho que dar dimensão, eu tenho que dar proporção, eu tenho que ver ele de trás, de frente, de cima. Parece até um cabelo de bruxa, mas é esta referência que eu quero. Eu quero que fique assim, talvez em forma de mechas. Mas antena é legal, que isso envolve comunicação. Porque vocês sabem, existe a comunicação telepática. Mas tem um outro tipo de comunicação feito pelos insetos, que é feito por feronômios. Acho que é assim que se escreve. E isso envolve pesquisa novamente. Comunicação por feronômios. É feromônios. E é importante se escreverem de forma correta, por isso que a pesquisa é importante. A comunicação pelo cheiro é uma forma usada por animais para indicar seu interesse pelo sexo e desejo de se organizar para trabalhar ou lutar em equipe, demarcar territórios, transmissão de alarme, achar comida. Assim, há feromônio de vários tipos. Então, a gente vai colocar comunicação
por feromônios. E isso não se torna antena. Por isso você tem uma comunicação por cheiro, e essa comunicação é semelhante que as abelhas usam. Por isso, ele está no ambiente, no planeta dele. Mas se ele ser um ser inteligente e começar a mexer com naves espaciais, essa nave espacial vai ter que ter um visual bem diferente. Isso eu posso colocar na história. Por exemplo, essa casa aqui, ela cresce em volta do nosso ser. Então é um crescimento organizado. Eles estimulam o crescimento da casa deles para formar de uma forma fácil. Esse já é um equipamento. Então vocês veem uma engrenagem ali. E esse equipamento, ela pode ser torneado. Aqui tem membranas, tem anéis, tem um designer. E isso aqui tudo tem uma visão minha, que eu crio o veículo, crio a forma como ele vai agir. Aqui a forma externa, ó, existe uma espécie de cúpula com um designer que não é um crescimento caótico. Então o interior tem um crescimento caótico. Então eu posso fazer com que a nave desse ser seja mais orgânica para detecção de cheiros. Porque se a comunicação deles é feita por cheiros e não por olhos, significa que o monitor deles tem que emitir cheiros, o rádio deles tem que emitir cheiros, então vai ter que ter um monte de bolsões químicos de odorização. E cada um deles tem um significado que pode ser captado por esses sensores. E na extremidade disso daqui, talvez seja melhor colocar bolsões com aquelas caveirinhas, para dar uma ideia mais tétrica. Porque apesar de vocês quererem ser o mais realista possível, vocês também estão fazendo uma coisa para entretenimento. Como estão fazendo algo para entretenimento, precisam colocar elementos de entretenimento. Aí vamos dizer que esse ser seja já quase cego. Mas ele consegue detectar luminosidade pela pele. Por essa parte aqui. Pela pele toda dela. Como faz os polvos, na aula de polvo. Então ele tem uma espécie de fotômetro. Não significa que ele enxerga. Significa que ele percebe a luz. E o nosso ser está criado. Vamos passar para dragões. Nota. O olho preto é por causa da nossa cultura. Nossa cultura coloca aliens com olho grande e preto e uma cabecinha, um cabeção e um corpo mais ou menos humano. Aí varia a cor da pele em verde e em azul. Dragões. Então começamos com um tema completamente diferente, que são os dragões. Há muitos tutoriais de dragões, mas o dragão é um ser mítico que é baseado na mistura de animais como cabeça de leão com corpo de lagarto, serpentes com cabeça de cavalo e asas de morcego. Então, esta grande quantidade de variações que pode ter um dragão abre margens para um conceito com uma variação incrível. Vocês podem variar o corpo, a cabeça. Olha esse pé, pé de galinha. A ponto de fazer algo muito mais alienígena. Vamos criar um dragão. Quando vocês criam um dragão, veja esse aqui. Ele tem corpo de lagarto, cabeça de lagarto, uma asa que parece de um pterodátero, tem até o dedinho ali, ó. Uma cauda de um dragão de Komodo.
Esse daqui, ó, tem mais uma cauda de serpente. Quando tem cauda de serpente, a gente fala sobre dragões chineses. Por isso, quando vocês vão criar um dragão, vocês vão ter uma variedade gigante de acordo com a criatividade do artista. Mas vamos fazer um dragão simples, porque que nós estamos sendo introduzidos nesse universo. Olha a pesquisa que eu escrevi, é Dragon Concept Art. As imagens são muito semelhantes como criar o seu dragão. Porque a referência que eles usam normalmente são quase as mesmas. Isso foge um pouco da criatividade. Mas vocês podem ultrapassar disto. Veja como esse aqui está bem diferente. A asa está diferente. É utilizado como pensava antigamente como um pterodátilo poderia se apoiar no chão. É utilizado isso daqui como se fosse um galho ou folhas com a parte mais macia, mais telada, transparente. E parece que tem uma casa aqui. E arreio. Ele está em volta de um ovo. Então, uma cauda que serpente. Os dragões, como se treinar o seu dragão, tem mais variedade. Vamos ver se consigo ampliar. Olha, especificações e flechinhas. Aqui fala em forma de, como fosse uma faca. Como eu falei antes, quando vocês vão criar algo no seu concept, tem inspirações para compreensão. Músculos proeminentes. Novamente, como um pterodátilo. Bom, o que eu falei que poderia ser uma coisa incomum, se tornou comum, porque um outro artista fez a mesma coisa. Todos esses aqui estão sendo baseados em lagartos. Mas tem baseados em cachorros, tem baseados em cavalos. E muda a forma da cabeça de acordo com essa criação. Então, como treinar seu dragão, novamente, é uma ótima referência para ver formatos diferentes. E é uma ótima forma de a gente perceber como que eles como que eles são criados por concept artistas e até onde vai a busca de referências e buscar novas formas, como se move, como habita, como come. Ó, essa cabeça está bem uma serpente, é mais uma serpente a cabeça. O corpo cresce como se fosse uma jiboia. Tem aqui algo que parece mais de peixe, rosado. A cauda está bem de peixe, mas depois ele afila sem nada. Novamente é usada aquela asa apoiando no chão. No corpo de galinha também, boa. Olha, um dragão aquático. O monstro Lago Ness, com pernas ou sem pernas? Esse não tem pernas. Isso daqui está muito bacana, porque parece que é baseado numa raia. Ele tem todas as suas unhas colocadas nas extremidades das asas. A perna é como se fosse uma nadadeira. É uma influência muito bacana com esse puxão do olho. E esse não tem pernas e também pode ser aquático. Então, o uso de crocodilos, jacarés, pássaros, com chifre, sem chifre. Lembra que eu falei que asa é braço? Ele levou bem essa ideia. A asa é um braço. A perna, parece até que tem um braço aqui cruzado, mas eu acho que é só o peitoral. Opa, tem um ali que eu gostei. Não, não é esse, esse aqui. Quase que um camelo misturado com um cavalo, misturado com um leão, com uma cor extremamente brancas. Um dragão e árvore. É uma ideia bacana. Vamos testar? Aí vai. Nós queremos fazer o formato do dragão
Então começamos com um comum, elemento comum, pensamento. Estão pensando. Tórax. Vou deixar mais escuro, mas o esboço tem que ser o mais claro possível. Mas vou deixar escuro para vocês terem uma boa visibilidade do que estamos fazendo. Por isso estou usando um lápis 4B. Quando eu coloquei esta oval virado para cá, eu deixei horizontal. Então eu defini o corpo dele na horizontal, o tronco na horizontal. Se eu tivesse feito esse daqui um pouco mais inclinado, ele estaria olhando para cima. Por isso o uso da borracha é tão importante no planejamento, porque vocês estão pensando. Ou só vão desenhando e não apaguem. Quando estão com muita pressa, vocês só fazem um traço. Mas como eu estou demonstrando, eu vou apagar, para deixar mais claro o que a gente está criando. Lá vai. Acabei de inclinar o oval. Quando eu coloquei essa oval, eu deixei um espaço aqui e aqui. Então, eu estou dizendo que aqui vai ser a frente, quimera, parece mesmo. Aqui aparece uma cauda. Cabeça e cauda. Aí, eu quero pensar a cabeça, e eu quero deixar a cabeça bem afilada. Coloquei a cabeça aqui. Vou dizer que o focinho é aqui e a cabeça é ali. E eu passo isso para cá. Olha, a curva. Estudo de Esses, que a gente tanto falou e vamos continuar falando. O estudo da curva e da mão solta, que está no exercício de traços, aula 1. Temos que pensar no ilíaco, o quadril. Na maior parte dos dragões há um ilíaco, há um quadril. Aqui, ó, quadril, caixa torácica. Quando é de forma de serpente, ele imita a serpente, não tem, a não ser se colocar pernas. Então aqui está o quadril. O quadril está aqui, porque tem pernas, amarrado ao quadril. Por isso, quando eu coloco um quadril, eu vou colocar o quadril aqui, eu posso estar pensando em pernas. A distância que está daqui até aqui foi esta que eu coloquei. E essa distância poderia ser bem maior, poderia ser bem menor. Se eu fosse uma distância maior, eu estaria criando um dragão chinês. A cauda pode ser tão comprida quanto vocês quiserem. O dragão pode ter escápula, então ele pode ter braços ou asas. Então temos aquela figura clássica: húmero, radiúna, carpos e metacarpos, dedos. Eu posso fazer isso aqui enorme. Do outro lado, escápula, húmero, radiúna, carpos e metacarpos e os dedos. E ele vai ter pernas? Vai. Mas eu vou colocar do lado assim: fêmur, tíbia e fíbula, calcâneos, pé e dedos. E do outro lado, mesma coisa. Calcanhar, aí está. Então eu tenho uma forma, um esqueleto. Então a primeira parte da criação, vocês têm a utilização de elementos geométricos, nesse caso oval. Olha só. Cilindro. Aula 2, aula de cilindros. Que me ajuda a dar a volumetria. Qualquer técnica que vocês têm um estilo. A técnica não vai atrapalhar o estilo de vocês. A técnica é para ajudar o estilo de vocês. Acho que eu vou virar esse daqui assim, ó. Estou virando a elipse de forma que o cilindro esteja mais virado, mais de frente. Desse jeito. Desse jeito. Aqui, desse jeito. Por isso o estudo disso daqui é tão importante. Pode usar quadrados na cabeça. Use todas as técnicas. Quanto mais técnicas tiverem, melhor vai ser o trabalho de vocês. Aí está. Mas eu quero colocar mais coisas. Vamos colocar mais um quadril aqui. Perna, calcâneos, perna. Não cortou o desenho. Eu não quero que corte o desenho. Quero mostrar que eu sei desenhar bem e eu consigo calcular as coisas. Então, eu vou colocar a perna para cá, o joelho aqui, o calcâneos para cá e os dedos. Quando eu tenho uma relação com alguma referência, a minha vida melhora. E nesse caso, é a perna. Eu consigo pensar de uma forma
organizada. E eu não me perco. No uso dos quadrados, a gente usa os cubos. Então veja. Está vindo para cá. Ela consegue me dar a orientação do caminho das coisas. Só que eu quero fazer isso daqui com design mais de árvores. Olha bem a cabeça desse daqui. Olha bem estas formas. Olha essa cabeça que legal. Olha uma cabeça aqui. Isso daqui era uma coisa abstrata. Então eu estou usando esse recurso para tentar criar algo diferente e dar vida. Eu coloco esse daqui aqui. Eu vejo as formas que tem aqui. Aqui eu vi uma forma muito bacana. Eu estou vendo um focinho quadrado. E eu não estou usando nenhum ser vivo da Terra para fazer isso. Apesar que a minha própria mente e o meu conhecimento dos seres vivos da Terra fazem com que eu interprete a figura orgânica, a figura completamente abstrata, porque isso aqui foi acidental, que é arte abstrata mesmo. Aí eu coloco o que eu vejo. Por exemplo, chifre de rinoceronte. Uma boquinha mais avançada. Aqui eu vejo uma saída para a esquerda. Ele tem 2 chifres que eu estou vendo aqui. Aqui está meio escuro, acho que eu vou pintar de preto. E é um dragão, eu tenho que fazer um dragão. Eu vou colocar o olho habitual de dragão. A sobrancelha do olho habitual de dragão. Começa a aparecer um olho de serpente. Eu não quero isso. Então eu vou colocar, eu estou vendo uma coisa aqui parecida com o de um brontossauro. Colocar um colar aqui. Acho que está parecido com uma serpente por causa do olho. Talvez se eu modificar o olho. Pintar de preto. Agora está aparecendo um dragão do Komodo. Excelente. Vocês podem pegar o azulejo da casa de vocês, se for meio orgânico, e tentar ter algumas ideias, formas de mofo. Mas o estudo dos animais, o estudo de seres humanos, o estudo de volumetria, vai ajudar demais o desenho de vocês. As texturas são importantes. Veja, esse é um esboço rápido que eu faço. Quando eu faço um esboço rápido, ele não fica tão bonito, não é um desenho muito bem acabado. Quando vocês veem desenhos assim, são desenhos bem mais demorados. A pessoa caprichou. Parece que é um desenho rápido, mas não. Talvez ele leve 30 minutos. Na nossa arte, 30 minutos é rápido, quando a gente vai fazer uma arte. É um sketch de 30 minutos para apresentação. Só que isso daqui é bem mais demorado, é 1 hora. Um artista rápido faz em 1 hora. É rápido. Só que nós não temos esse tempo de 1 hora. Nós temos que fazer isso daqui em segundos. Isso daqui depois vocês reelaboram. Aí, árvores. Olha tipos de galhos que existem, como eles se ramificam. Cada uma deles se ramifica de uma forma diferente. Esse daqui parece mais veias saindo em vários espaços e formas diferentes. Então, quando eu colocar a asa, eu posso pensar assim. Aqui temos o tronco principal. E esse tronco pode ramificar. Vamos voltar à aula de pássaros. Trabalhamos com a parte primária, asas primárias, secundárias, penas secundárias. Podemos chamar isso aqui de terciária, que é a escapular, a cobertura, as aluras. Agora vê uma coisa. Isso daqui é o formato da asa.
Está feito o formato. Do outro lado, escápula, húmero, rádio una, pulso, mão, dedos. Esse repete da mesma forma. Já vamos para a textura. A aula de pássaro já foi aplicada. Agora vamos aplicar a árvore. Esse daqui, ele viria nessa direção se fosse as penas. Mas eu vou fazer nessa direção desse jeito. E novamente. E novamente. E novamente. E vamos fazendo. Essa vai ser a textura. Vai ficar apertada porque está em perspectiva e está fechada. Se incompridar, esse daqui vai ficar mais aberto. E eu sei disto, mas quem ver não vai saber disto. Eu vou ter que fazer um desenho disso daqui, separado, mostrando como ele vai abrir. Esta asa lembra o quê? Asa da libélula. Imagens. A asa da libélula é um pouco mais geométrica, mas percebe que ela tem quase que essa estrutura de divisão, só que ela tem essa estrutura, e essa estrutura enrijece a asa, ela não fecha. Mas é um desenho bonito, vocês podem usar. Só que ela poderia ser melhor usada em insetos, não, em fadas, do que nos dragões. Fadas. Carnival Hall foi feita pela Vancouver Films. Eles têm uma escola, a Vancouver Film School. Fica no Canadá. As melhores escolas de concept art e de maquiagem estão no Canadá. Na verdade, as melhores escolas de cinema e de animação estão no Canadá. De jogos também estão no Canadá. Eles investem muito na economia criativa. Dá muito trabalho e eu demoro para fazer. Eles montaram essa estrutura e funcionou na real, tanto na arte digital quanto na arte física prática. Só que parte daqui, nesse desenho que eu estou fazendo. Linha de força, deixo bem forte, para mostrar bem essa estrutura. A outra, eu não preciso nem fazer, porque a pessoa já sabe que é igual. E nessa parte, ela consegue fechar e abrir. Aqui, eu vou fazer essas linhas e cruzar. Essas linhas inclinadas, esse losango, eu fiz assim. Eu penso em uma elipse, eu penso em outra elipse. Eu consigo isso daqui. Essa é uma forma bem importante que acontece nos cubos. Aqui está. Vamos ver o dragão do Shenlong de Dragon Ball. O dragão do Shenlong, Dragon Ball, é uma história chinesa, mesmo sendo feito no Japão. Então é um dragão serpente. Lembra que eu falei de quadril? Aqui tem um quadril. Não, aqui é a caixa torácica seria, porque aqui está a omoplata. Colocaram praticamente galhos na cabeça. E um bigode. Então é uma referência completamente chinesa. Na pele tem escamas. É muito mais simples do que eu estou mostrando. Ó, escamas. Então ele está muito voltado ao dragão chinês. Esse dragão que nós estamos fazendo foge do dragão chinês. Vamos voltar aqui. Quando eu faço isso daqui, eu estou fazendo a volumetria. Nós já tivemos aula disto, quando a gente estudou volumetrias. Pensando numa elipse, que vai me ajudar na texturização dele. É feito também num outro dragão chinês, que na verdade a referência é muito melhor do que o do Shenlong. Até vou pegar no outro livro, peraí. Novamente, olha essa estrutura do H.R. Giger. É uma coisa que poderíamos fazer na cauda.
da cultura chinesa, o dragão da cultura chinesa. Veja, esse é um dragão chinês. Percebe como ele é parecido com o Shenlong? Só que é um conceito. Olha as garras. Veja funcionando aquela curvatura que eu coloquei. Ah, o da cultura chinesa é enorme. Olha só, os losangos que eu comentei, com a linha cruzando de um lado para o outro. Veja aqui sendo feito. Aqui está de frente, então vocês veem um S. Ó, o losango surgiu. Isso aqui dá um efeito tão bacana nos dragões. Então vocês têm, além disso aqui, tem a escama de peixe que vocês viram no Shenlong. E tem algumas texturas que podem ser usadas. Na História Sem Fim, o dragão era um cachorro peludo. Como eu disse, eu usei a minha cadela como exemplo para dragão também. Vocês viram garra de galinha, pés de galinha. Olha algumas variações de pés, de unhas, de chifres. O Shenlong tinha uma madeira, chifre de bode. As caudas, com ponta, com pena, de chamas, de gelo, de terra. Aqui tem de gelo. Ar, dragão, básico. Acho que não tem de gelo. Garras de galinha ou de Tiranossauro Rex. Chifres, cabelos, cabeças, asa de morcego. E algo mais para jogos. Esse é do God War. God War. Quem criou esse aqui foi Stephen... Opa, apareceu não. Stephen Dackley. Concept artista. Que a nossa aula toda é sobre concept art. Que é um pouco mais nórdico. Braço feito. Temos esse daqui agora, a perna. Aqui está um joelho. Amarro a mão. Aqui eu vou chamar de parte femoral da asa. Secundária. Primária. Então essa asa vai ter uma forma diferente desta asa aqui. Parece uma foice. Por que é diferente? As direções é importante. E eu parto para aquele tipo de textura que eu queria fazer antes. Estrutura de libélula, porém, eles não têm aquele reforço, por isso se torna flexível. A coxa. Eu fiz esse cruzado, faço aqui. Opa, me perdi no cruzamento. Pronto. Faço o cruzamento. Esse cruzamento é extremamente complicado, temos que ter uma aula disso, e vamos ter aqui. Vamos falar desses cruzamentos. É novamente a aula de cilindros. Os cubos são ilegais para a gente ver a forma, mas quando vocês têm o cilindro, vocês têm uma ajuda no movimento, nas dobras de roupa, nas mangas, nas texturas, na tatuagem. Por isso é importante o cubo, mas também é importante o cilindro. 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 Não adianta, a gente vai rever sempre as aulas iniciais. Essa é a aula 2. Então, nós estamos na aula 34, se eu não me engano, e a gente está vendo a aula 2. Deixa eu ver se é a aula 34. Não, sim. Uso de tópicos anteriores para criações de dragões e novos seres alienígenas e exóticos. Isso aí, aula 34. Então, é a quarta aula do tópico 7, da trilha 7. Para cá, para cá, para cá, vai para trás,
completamente para trás e ele vai virando. Esse é o sentido. Então, seguindo estas curvas, eu coloco elas aqui. Porém, nós temos uma coisa acontecendo aqui que é, muita atenção a essa parte. Eu vou aproximar o desenho agora. Nesta parte aqui. O que nós estamos vendo aqui é isso indo para trás. E aqui são anéis. Então, estamos fazendo com anéis. É legal fazer anéis, mas é mais bacana ainda fazer em forma espiral. Se eu pegar isso daqui, que eu tenho esta linha, fazer com que esse daqui, ele encurve, vá para o outro lado, alcance a parte de trás desta elipse, circule, vá para esse lado, vem para esse, e vai seguindo esse daqui, é muito mais interessante. Como uma mola. O que nós estamos fazendo é o seguinte. Nós temos isso daqui. Um monte de anéis. Atenção para isso que vai ajudar depois na aula de molas e de parafusos. Esse está vindo para cá. Só que eu virei. Olha, ele estava vindo para cá. Eu virei, reduziu e continuou aqui. Eu virei, reduziu. Para fazer um cilindro curvado, é importante fazer a aula de cilindros. Voltando. Para conseguir fazer esses movimentos, temos que voltar à aula de cilindros. Esse daqui, ó, está de frente, um pouco mais inclinado, inclinou mais. É um exercício. Inclinou mais ainda. Nesse ponto, ele inclinaria para o outro lado. E faria o mesmo desenho daqui para cá. Se ele virar o cilindro, ele inclina para o outro lado. Então, para criar os seres míticos, é importante saber desse giro de cilindro em cada ponto. Extremamente importante. Quando você tem esse giro, só essa parte vai aparecer. Pronto. Esse daqui, eu tive uma mola que eu fiz assim. Mas eu quero fazer uma mola mais aberta. Ó, os intervalos deles são diferentes. São maiores. Os intervalos são menores. Então, esse intervalo ficou pequeno e esse intervalo ficou maior. Quando eu faço um intervalo maior, ele muda. Vamos fazer um intervalo maior para mostrar. Eu tenho aqui, ele girou, pulei 1. Eu fui para o próximo. Pulei 2. Eu fui para o próximo. Pulei 3. Eu fui para o próximo. Pulei 4, fui para o próximo. Pulei 5, fui para o próximo. Pulei 6. Nesse momento, ele está assim. Um pouco mais inclinado. Olha como ele aumentou bastante aqui. Não quero que aumente tanto assim. Vamos fazer direitinho isso. Ó, a mola. Eu tenho que pensar como mola. Olha como aumentou esse distanciamento. Esta parte aqui está mais recuada. Essa está mais avançada. Eu tenho que perceber isso funcionando. Tenho que perceber o que está acontecendo. Vamos ver. Essa elipse está inclinada, essa elipse está inclinada. Essa elipse era para estar inclinada. Elipse inclinada. Posição da mão. Todas essas coisas que nós estamos vendo aqui podem ser vistos na aula 2. A inclinação, os cilindros. O que queremos colocar de novo aqui são essas molas. Quando ela gira nessa direção, ela muda a inclinação e forma um desenho diferente e muito mais complexo. Por isso, se não treinarem cilindros, vai ser difícil compreender o que nós estamos fazendo agora. Então, essa inclinação que acontece na mola só pode ser compreendido para quem já domina completamente esse estudo aqui.
Então, vamos pensar isso daqui com estudo de cone. Vamos fazer duas retas paralelas e nessas retas vamos fazer essas elipses. E cada vez, quanto mais para o alto ou para a esquerda a gente fizer, mais fininha ela vai ficar. De forma que vai dar uma aparência de que ela está ficando em perspectiva, rotacionando. Agora nós vamos preencher... na verdade, vamos ligar com esta curva entre uma e outra elipse dessa daqui. Fazendo essa volta, tentando fazer uma concordância com a de cima. Lembre-se que a parte de baixo dessa elipse que eu coloquei forte. Só que agora, ó, ela está reta. Como ela está reta, eu vou virar para o outro lado. Significa que a parte mais forte vai ser a de cima. Experimente virar o desenho e ver do outro lado o que acontece. A maior dificuldade que você vai sentir é saber qual que é o traço que você tem que fazer forte. Dá uma olhada nesta foto aqui, desta mola. Você percebe que ela faz essa perspectiva, essa rotação, as elipses vão inclinando. Então a parte forte fica mais aparente. E se nós víssemos a mola de frente? A elipse vai ficar mais gordinha. Novamente, aula de cilindros. Então, a gente faz as elipses mais gordinhas, fazendo a intersecção entre uma a outra, e depois faz aquela ligação concordante que a gente fez no anterior. Desse jeito. Estou deixando um intervalo bem longo, porque eu quero preencher entre os intervalos mais umas 3 molas, como se tivesse uma inclusa dentro da outra. Daí vai formar linhas paralelas, desse jeito, ó. Uma linha paralela, vou pintar em vermelho para deixar diferente da preta, para vocês verem que é uma outra mola que está dentro dela. Mais uma e pronto, já temos 3 molas, uma paralela à outra. E quando inverte o ciclo que estão fazendo, aí a coisa pode complicar, porque já está ficando confuso esse certo número de linhas. Mas você não pode se confundir. Tem que observar como que você traçou. E depois vamos fazer invertido aqui desse lado, tentando fazer a coisa pensando calmamente. Vamos ver, vocês vão errar os traços, mas tem que tentar até compreender como que funciona esta espiral, como que vocês vão fazer esse movimento em espiral. Vou fazer com o verde para deixar bem claro. Vamos lá. Espelhado. Ele vai para trás, invertendo o movimento, fazendo no sentido horário agora. Antes estava no sentido anti-horário. O complicado é você saber qual você vai deixar forte, qual linha você vai deixar forte. Aqui, o vermelho, a gente deixou nesse sentido. Aqui não é nesse sentido. Ele vai estar no sentido invertido. Assim. Porque ele é espelhado, não é? Veja como ele vai ficar. Desse jeito. Então, o lado do cilindro seria para esse e o outro invertido para aquele sentido. Importante reforçar isso. Enquanto vocês não fizerem esse exercício e entenderem o desenho do cilindro, eu tenho que me esforçar muito para vocês entenderem o que eu estou fazendo. E é por isso que essa é a aula número 2 e que é essencial. Para entender o que eu estou fazendo aqui. Mas mesmo assim eu vou tentar. Vamos lá. Olha só. Haste. 2. Aula de cilindro, perspectiva. A gente vai rever isso quando ver escada espiral. E que alguns vão sobreviver a essas aulas e outros não. Os que já têm boa ideia de volumetria, já conseguem perceber bem volumetria e aula de flores, que tem a divisão de pétalas, vão se dar bem na escada espiral. Os que não passaram por esse exercício, eu vou me esforçar, mas não vão entender. Exercício de cilindros. E isso é para fazer só a cauda do dragão. Então, só fazer um simples desenho de cauda de dragão, vocês já estão sofrendo. Por isto, é tão importante as nossas aulas. Cilindro. 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 Agora vocês vão entender. Veja. Eu fiz isso daqui virando até chegar nesse lado aqui, ó. Eu segui a curva até chegar aqui. Foi fácil, olha só. Depois disso daqui, eu viro, ó, seguindo esse aqui para trás. Então, essa parte é a parte visível e essa parte é a parte invisível. Seguindo essa rota, eu jogo para esta órbita até alcançar esta curva aqui, ó. Quando alcança essa curva, ele sobe até chegar ao próximo. Aí está.
Sendo que a parte visível é só esta. Mas eu convido você para olhar esta parte aqui. E essa parte aqui. É uma elipse e é uma elipse. É como se aqui tivesse um cilindro voltado para cá e um cilindro voltado para cá. Olha só. A próxima. Ele veio para cá, ó, aqui está bem fininho, percebe? Ó, bem fininho. Ele gira, chega na próxima, e a parte visível é essa daqui. Ó. Vamos ver a próxima? Ele gira, alcança essa parte e vem para cá. Só que, vamos lá, parte invisível, parte visível, parte invisível, parte visível. Vamos ver se a gente acertou. Visível, invisível. Apaga. Fica meio fraquinho, porque eu quero que você continue vendo. Visível, invisível. Apaga. Visível, invisível. Só que tem um erro. Qual? Cilindro, cilindro. A parte visível é esta, 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 esta. Aqui, ó, é esta, é esta. Aqui, ela é assim. Se é assim, esta curva deveria ser assim. Entende? Porque ela virou. Então, isso aqui está errado. Entenderam? Então, esta mola, que está inclinando para lá, nesta parte, ela teria que vir para cá. Por quê? Essa é a parte invisível, tá? Por quê? Porque agora a parte visível é essa daqui, é essa daqui. A curva foi para lá. Então, aqui, ela vai estar aqui. Essa vai ser a parte visível agora. Veja, ela estava como C, ela enfraqueceu e virou. Essas ondas vão me ajudar com o que para fazer a cauda dragão? Entendi a tua pergunta. Olha. Olha. Olha de novo. Tem que ter uma compreensão mínima de como funciona para depois se desenhar com facilidade e de forma rápida. Mas olha, você pode fazer de forma anelar sem se incomodar. Pode. Mas isso não ajuda só nos dragões. Ajuda para fazer aliens também. E é por isso que isso aqui é tão importante. Ajuda para fazer cobras também. E é por isso que isso é tão importante. Agora tem o S. Aquele S, velho amigo nosso, do nosso estudo. E também vai ajudar na escada espiral. Isso daqui vai ajudar a gente a desenhar muito mais coisas depois, como é o comum nas nossas aulas. A gente aprende várias coisas e uma alimenta a outra. E se vocês entenderem bem isso daqui, vai ajudar a fazer muito mais coisas, e é por isso a minha insistência em explicar essas coisas. Eu errei de novo. Lembra, ó, ele vai para esse círculo, ele vira aqui, e ele vai para esse círculo. Eu perco a atenção e eu erro. Vamos ver se eu estou certo. Esse vem para cá, girou. E ele tem que ir para cima, né? Então é este. Espera aí. Tem algo errado. Ele está nesta e veio para esta. Daqui ele gira para trás, ele volta para essa. Agora me achei. Eu sempre tenho que olhar para cá, para entender para onde que eu vou aqui. É aqui que vai. É aqui que vai. Agora que eu entendi, eu posso ir mais rápido. Porque ele vai daqui para cá. Concept art, de verdade, com profundidade, não é para amadores. Se você quer ser um mero ilustrador, você não precisa disto. Você pega uma foto de peixe, copia a escama e acabou. Mas se você quer realmente criar,
precisa dominar a volumetria. Tem que saber que isso daqui é redondo, tem esses furinhos, que quando gira, ele forma uma elipse, essa elipse fica interna e fica assim. Um quadrinista precisa dessas coisas, tem que ir além. Então é por isso que a gente explica isso daí. A escama é cercado de arames, é meio complicado de fazer, mas é importante. É por isso que em muitas provas específicas cai a escada espiral. Olha esses motores. Olha essa elipse. Olha essa peça aqui. Eu desenhei esse motor aqui umas 3 vezes. Esse motor aqui eu desenhei umas 7, 8 vezes. Que a gente precisa não se perder para montar coisas mais complexas. Para fazer isso daqui, a aula de flores ajuda muito para aplicação das engrenagens. Fazer isométrica, fazer 3D. As colunas gregas. A escada espiral. Ó, a espiral sendo usada. Olha, a espiral sendo vista de cima. E veja, estou tentando colocar isso aqui da forma mais simples possível para vocês verem. Para verem aqui, ó, a elipse está para cá, a elipse está para cá. Todas as elipses estão nesse sentido. Todos os cilindros, menos esse que vai para trás, está indo para trás. Aqui está indo para frente, aqui está para trás. Por quê? Esse está assim, né? Aí quando eu vou, sem inclinar, ele inclina naturalmente. Viram? Ele foi para trás. Foi pra... Ai, tadinho, Cássia. Para frente, para trás. Eu não estou inclinando, é sério. Eu estou movendo sem inclinar. Estou movendo no mesmo ângulo. Se eu tivesse um esquadro aqui, eu mostraria. Não tem, mas eu posso fazer. Ó, eu estou assim, estou nesse ângulo, tá vendo? Ó, o ângulo do papel. Estou empurrando o papel. Eu não mudei o ângulo do papel, ó. Está na mesma perspectiva. Quer dizer, está na mesma inclinação. Ele muda a inclinação naturalmente. Tem que fazer uma arte bonita, sem ter tanto trabalho. Pode estudar essa ilustração fanart. Isto, o que o Canella falou, é real. Quem quer fazer umas artes bonitas, sem ter tanto trabalho, pode estudar ilustração ou fanart. É verdade. Se eu tiver uma mola, eu consigo mostrar bem isso. Vou pegar a mola. Quando a mola está assim, mais perto, vocês percebem que ela muda a perspectiva de cá, ó, ela vira para lá. E aqui, ela vira para trás. Quando vocês colocam mais distante, ela fica quase que isométrica, a deformação é menor. Quando eu viro, olha que bacana, essa elipse é menor, essa elipse é maior. E aqui está o desenho da curva que eu estou mostrando. Esta curva é essa inicial, mais fácil, só que está invertida. Então, o ciclo dela é invertido, ela está girando nesse ciclo, ó, assim. Se eu virasse essa daqui, está num outro ciclo. Bacana? Bom, vamos ver uma coisa. Se eu viro para cá, a inclinação está esta, da frente. Se eu viro para cá, a inclinação é a mesma, percebem? Então, a única forma dessa inclinação não ser esta é se eu fizer o giro para um outro sentido. E é esse sentido que eu estou fazendo aqui. Então, vamos dizer, é esse giro. A gente diz sentido horário, sentido anti-horário. Então, é questão de rotação, se é horário ou anti-horário, e questão também de perspectiva. A ilustração de vocês com esse conhecimento vai ficar muito mais criativa e vai atrair mais pessoas. Porque tem muita gente fazendo o mesmo estilo de arte. Agora, você coloca um braço com essa pulseira circulando, com perspectiva, vocês fazem muito mais facilmente o braço. Por isso que é tão importante, e é por isso que eu estou perdendo tanto tempo nessa parte aqui. Vamos lá. Aqui, gira no sentido anti-horário. Gira no sentido anti-horário. Gira no sentido anti-horário. Gira no sentido anti-horário. Será que eu estou fazendo certo? Vamos ver. Esse é o forte. Vou pintar de
verde. Agora o sentido mudou, a gente está fazendo no sentido anti-horário. Então esse amarelo fica nesse sentido. Eu vou fazer de vermelho, mas no sentido que estamos fazendo agora, no mesmo sentido do amarelo, ó, voltando para cima, nesse sentido. Então os dois estão no sentido que vão ficar agora. Mas eu acho que vai confundir. Vamos pintar de verde amarelado mesmo. Ó, esse é o vermelho, que é no sentido anterior, e o amarelo fica nesse sentido. Agora vamos ver o momento de transição, quando muda da linha do horizonte de baixo para cima, onde a linha está reta. Então, quando chega perto desta área, é aqui que começa a confusão. Agora, alerta, eu vou para um caminho errado, que é justamente para vocês verem qual vai ser a dificuldade que vocês vão sentir. Se vocês continuarem assim, vocês estão até indo certo. Mas é aqui que a coisa vai complicar. Parece que vem nesse sentido, mas olha, ele está num sentido diferente. Vamos dar uma olhada nesse cilindro aqui. Esse daqui. Agora ele está nesse sentido. Aqui. Só que ele está em forma de S. Se eu colocar nesse sentido, ele vai ficar igual este. Tá vendo? Esse daqui está num outro sentido, que é para trás. Assim. Aqui, ele vai ter que estar... Não. Nesse sentido aqui, é esse. Ele tem que estar nesse sentido aqui. Olha a curva. Olha a curva. Pegaram? Significa que ele vai... Tem que deixar bem claro, então vamos apagar esse daqui, para vocês verem bem a coisa. Ele vai subir. Ó. Apertou. Veio para cá. Apertou. Complicado, né? Veio, escondeu. Ele está desse lado. Esse aqui é o mais importante agora. Verde, verde. É aqui que ele vai mudar. Olhar uma referência é fácil. Veja, se eu colocar do lado, tudo fica claro. Mas pensar no movimento é um pouco mais complicado. A maior parte das aulas, quando eu pesquisei na internet, falava sobre repetição da forma. Por exemplo, eu tenho essa curva. Se eu repetir, fica muito mais fácil. Eu faço o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, e eu já convenço o leitor. Mas a gente está tentando fazer em perspectiva para conseguir fazer uma cauda de dragão mais decente, inclinando e curvando. Porque fazer paralelo e reto não vai cumprir a função que eu quero. Então, se você não conseguir imaginar como é, pega uma referência e estuda a referência que tudo vai ficar mais claro. A mola veio de bem, boa ajuda, né? Olha só. Agora sim. Só que, ó, o período dele é maior. Aqui está mais estreito. A distância desse ponto até esse ponto. Aqui eu deixei maior. Agora respire. Parece que o mais difícil passou. Só que não. Prepare-se. Temos que colocar isso daqui aqui. Aí tá. Este domínio disto eu coloco aqui. E depois? Essa aqui agora fica fácil. É só repetir. Repete, 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 repete e repete. E o vermelho repete. Repete, 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 repete. Opa, aqui é mais curva assim, desculpe, porque tem que repetir. E depois? Escama, 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 escama. O domínio visual disso daqui possibilita vocês fazerem isso daqui. Isto, Cássia. Repete, repete. Porque quando vocês passam por essa dificuldade, a ideia aqui que a curva era... Desculpem, esse daqui é assim, tá? A ideia é que esta curva... ela só muda esse daqui, ó. Ela tá nesse sentido.
Daí ela muda. E no outro lado, ela está assim. Claro que eu podia falar isso antes, mas eu tinha que mostrar esse processo. Parece fácil agora entender isso aqui que eu estou fazendo. Porque a gente passou por esse processo. Vocês passaram por essa dificuldade. Mas depois de passar por essa dificuldade, vocês entendem que é isso que está acontecendo. Vocês entendem que aqui, ele está passando por essa dificuldade aqui. Vocês começam a entender o que está acontecendo aqui. E aqui, você consegue entender que aqui, ele está passando por isto, que é esta parte. E essa compreensão é importante, porque daí vocês já vão entender que aqui faz esse S, e vão entender que isso daqui é invertido, esse aqui é para o outro lado. Aqui tem o S, aqui tem o S, aqui tem arco, e essa compreensão ajuda a fazer esse negócio complicadíssimo. Parece fácil, mas não é. Porque vocês têm que passar pelo pior. Fazer o exercício. Quando vocês fazem só isso daqui, vocês já vão se complicar. E esse é mais fácil. Só isto vão se complicar. Agora, para chegar nisso daqui, a complicação é maior ainda. Mas isso daqui é igual Enem. Vocês estudam proporção, raiz, pensam que estão bem. Mas quando chega no Enem, eles falam de logaritmo, falam sobre limites. Mesmo assim, vocês não entendem, chutam e passam. Então, está cheio de gente que não sabe fazer isso daqui e conseguiu um trabalho de concept art. Porém, aquela pessoa que sabe tem mais chance de passar no Enem. E nesse caso, tem mais chance de passar naqueles trabalhos que o pessoal pede. E eles pedem muita coisa. Pedem compreensão em programas, como mexer no computador, saber desenhar várias coisas, ter um currículo bom, ter estudo, ter experiência de trabalho. A competição não é fácil. Currículo vitae. Acho que está para cá. Ciclo de procrastinação. Estrutura. Sketchbook. Cartão de visita. Artbook. Aqui. DeviantArt. Behance. Quando vocês estão competindo com pessoas do mundo todo. E tem alguns que têm faculdade no Canadá. Aqui está o ArtStation. Tem uma parte aqui, que é a parte de trabalhos. Quando vocês jogam seus jogos, quando a gente está vendo os trabalhos, vocês veem nomes dos jogos que vocês fazem. Então, esses trabalhos, quem entra aqui, são pessoas que fizeram aquelas escolas de concept art que tem em Singapura. Vou mostrar algumas concept arts de Singapura. Cadê? Apresentação de projeto. Está aqui. Ó. Olha essa apresentação de projeto. Olha esse daqui. Olha com atenção. Isso aqui não é uma ilustração. Por isso, tenham paciência de treinar, como a Cássia tem. FZD School Design. Essa de Singapura. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar lá, vai ser ótimo para o currículo de vocês. Só que tem que ter muito dinheiro. Normalmente, essas escolas são estrangeiras e são caras. Existem no Brasil também, mas a maioria, na verdade, são escolas de ilustração travestidas em escola de concept art, que é diferente fazer designer de ilustrar. Singapura é um local muito tecnológico. A escola deles é maravilhosa. Eles têm os computadores, têm impressões, têm mídia. É um espaço gigante. O preço é gigantesco, assim, para a maioria de nós, é muito caro. Tem gente que guarda dinheiro para fazer um ano de curso com FZD Design. E tem que ir com mais dinheiro, porque Singapura é uma cidade, cara. Olha as projeções. Tudo que eles ensinam na FZD Design, nós estamos ensinando aqui. Nós estamos passando as informações que eles passam lá. Porém, lá, você além de estar no ambiente, você tem muitas mais horas de estudo, estão imersos lá, de forma presencial, com mais de um professor. Por isso que é tão caro. Tem essa história. Quanto mais dinheiro você tem, mais acesso às escolas vocês têm. Nós fizemos insetos e ensinamos exatamente isso daqui, na nossa aula de insetos. Só que como é uma escola cara, e poucas pessoas estão lá e é de nível, vocês saem lá já com trabalhos. Tem aqui, peraí, mostrar os resultados deles. Meus resultados com meus alunos são muito bons, mas com deles é muito melhor, porque eles conseguem ir muito além.
Com meus cursos, Cássia, você consegue desenhar qualquer tipo de inseto. Qualquer tipo. Que nem na FGD Design. Eles são capazes de criar qualquer tipo de inseto. Olha esse besouro rinoceronte. Nós fizemos um besouro na última aula, na aula de insetos. E mostramos como fazer todas essas projeções. Só que aqui é ensinado só digital. Por que nós estamos no papel e não no digital? Eu tenho aqui o computador, eu tenho a mesa, eu tenho tudo. Porque é muito difícil competir com quem está no primeiro mundo, com as melhores escolas mais próximas e tem condições de pagar porque ganham mais, porque é difícil competir com quem tem o tablet de última geração e tem o acesso a programas bem caros e que tem curso de Photoshop e de outras coisas. Por isso nós fazemos um curso que consiga acessar a vocês o lápis de cor, a aquarela, a guache, o trabalho de designer que de forma mais avançada, de forma manual no início, para depois vocês verem os programas baratos, como comprar um computador com custo-benefício melhor, mesa digitalizadora para substituir o tablet que pode custar uns 10 mil. E assim a gente consegue competir com esse pessoal que tem grana e por isso está na frente e tem interesse. Nós temos que ter muito mais interesse e nos esforçar muito mais do que eles por causa disso. Então, para executar o dragão de vocês de uma forma competitiva, temos que melhorar a nossa competitivo, criatividade, técnica, treino e saber o básico muito bem. Se não tiverem tudo isso, vocês são ilustradores. Vamos fazer artes bonitas e coloque lá escrito Commissions Open. Commissions Open. É com 2 S, tá? É com 2 M's também, eu já errei. M, I, desse jeito. E faça uma pesquisa. É bom vocês saberem todas as oportunidades que tem. Mas já aviso, Commissions Open, a competição é muito maior, porque é muito mais gente que está fazendo. E é tudo arte digital. Tudo bonitinho. Mas são todas parecidas. Opa, ó um diferente. Isso daqui é legal, é uma coisa diferente. Londrina, Paraná, é onde eu dou aula. Veja, mesmas poses, sem muita variação. Ó, tem uma com uma pose diferente. E é muita gente, sério. Cada uma dessas pessoas é uma pessoa diferente. E para chamar a atenção, tem que ter um trabalho diferenciado. Não importa o estilo. Esse daqui é aberto a redes sociais, então vocês vendem para pessoas comuns. Quando se escreve no trabalho de você, Rafael XL, eu não vou escrever aqui, mas imagina que eu vou escrever, tá? Quando se escreve no trabalho de vocês, é tipo hashtag, vocês colocam no perfil, na descrição, esse termo, vocês estão dizendo que vocês estão abertos a trabalho. E quando vocês estão abertos de trabalho, vocês fazem uma tabela de preço, explicando qual é o preço de vocês e o tipo de trabalho que vocês estão vendendo de ilustração. Aqui, ó. Vocês falam que se é a sua cabeça, a cabeça mais busto, metade do corpo, corpo inteiro, se é com cor, só em preto, completo, 3D ou não 3D. E vocês põem o preço de vocês. Aí vocês vendem o trabalho digital de vocês. Então, como a Estrela falou, é trabalho comissionado. Então, quando vocês não estão mais vendendo trabalho, não estão mais aceitando, vocês escrevem Commission Closed. Ou seja, estão abertos para a comissão ou estão fechados para a comissão. Comissão é aberto para trabalho. É isso que quer dizer. Trabalho comissionado. E isso, ó, como a XL falou, é inspirado em animes, filmes. Sim. Então, vocês fazem personagem de acordo com a pessoa pede. A venda é muito maior de furry. Então, vocês veem muito furry também. Escreve furry, com R-R-Y. Mas tem um monte. Pokémons, meninas. Então, todas as redes sociais, até aqui no TikTok. E é isso. Me sigam, me curtam e me compartilhem.